7º ano de língua portuguesa. Eu tenho pele clara, cabelos compridos, castanhos e lisos, estou vestindo uma camisa bege de manga comprida. Espero que você e sua família estejam bem. Em breve estaremos todos juntos. Revisando rapidamente o material necessário para as aulas, eu preciso que você esteja com vontade de aprender, com todo o seu potencial aí. Em mãos, o caderno de atividades, lápis, caneta, borracha, material para produzir. E uma garrafinha de água para você ir se hidratando ao longo do nosso vídeo, ok? Bom, a aula 5 do seu caderno de atividades está falando sobre formação de palavras por derivação. Então, nós vamos perceber que existem palavras em que nós colocamos prefixo ou sufixo e assim surgem novas palavras com novos sentidos. Vamos olhar isso mais detalhadamente. Então, vamos pegar essa tirinha que aparece no seu caderno de atividades. O filho fala o seguinte: o que é isso? Parece horrível. E a mãe diz: é comida vegetariana, é bom pra você. E ele responde: vegetariana, Eca! Eu não sou vegetariano, eu sou sobremesariano. O que a gente tem aqui? A gente tem a brincadeira com duas palavras, vegetariano e depois sobremesariano. Nós vamos perceber que cada uma origina de uma palavra primitiva com um sentido em comum e o menino foi esperto, percebeu isso de cara para usar o argumento dele. Veja, vegetariano vem da palavra vegetal e significa o quê? Aquela pessoa que segue um movimento, um ideal de não comer carne, então se alimenta basicamente de vegetais. Aí o menino, esperto, usou isso a favor dele. Ele criou a palavra sobremesariano a partir de sobremesa, porque ele quer fazer parte desse ideal de só comer sobremesa. Percebeu que ele acrescentou o mesmo sufixo à palavra original para atribuir o mesmo sentido de vegetariano. Bom, então o que acontece? Existem na nossa língua palavras primitivas, que são palavras que dão origem a outras. Por exemplo, chuva, sapato, papel, dente. E aqui são palavras que foram originadas dessas palavras primitivas. Chuvisco, sapateiro, papelaria e dentista, que não está aparecendo para vocês, que está escrito aqui é dentista, ok? Foi composto, foi derivado da palavra dente. Existem dois tipos de derivação, que são derivações isoladas, e depois nós vamos falar de uma derivação que usa dois elementos ao mesmo tempo. A derivação prefixal acontece, na derivação prefixal acontece o seguinte: nós temos a palavra principal, vírus, a ela nós acrescentamos um prefixo, que é esse elemento aqui, essa partícula de sentido, e assim nós criamos uma nova palavra com outro sentido, antivírus. O mesmo acontece aqui embaixo. Nossa palavra principal, nós colocamos um prefixo nela e criamos uma nova palavra, hipertensão. Isso a gente chama de derivação prefixal. Usei uma palavra primitiva, acrescentei um prefixo e criei uma nova palavra. Na derivação sufixal, acontece a mesma coisa, só que em vez de você colocar um prefixo, que é essa partícula que a gente coloca antes, você vai usar um sufixo, porque ela vai ser alocada depois da palavra principal. Então aqui eu tenho ferro, mais o sufixo agem, e eu crio a palavra ferragem. Aqui eu tenho cheiro, mais o sufixo oso, e eu tenho a palavra cheiroso, tá bom? Essa é a derivação sufixal. E a derivação parassintética? Agora eu vou unir dois elementos ao mesmo tempo a uma palavra. Eu vou colocar prefixo e sufixo nesse radical aqui, que é o pedacinho da palavra que tem seu sentido básico, e vou criar a palavra entardecer. Então eu tenho aqui a formação dessa palavra por derivação parassintética. Coloquei prefixo e sufixo simultaneamente à palavra principal. Muito bem, vamos a uma tarefa que aparece aí no seu caderno de atividades. Cite para cada palavra primitiva um adjetivo que contém o sufixo ana ou ono. Então eu tenho aqui escova da Califórnia, escova californiana, pizza da Itália, pizza italiana,
e cantor de Pernambuco, cantor pernambucano. Agora vamos para o nosso desafio com a cantora brasileira maravilhosa Isa. Ela usa a palavra amanhecer em uma das músicas dela e eu quero te perguntar qual é o tipo de derivação que ela está usando aqui na formação dessa palavra. Nós temos o prefixo e o sufixo acoplados simultaneamente à palavra principal manhã. Então esse tipo de derivação nós vimos que se chama derivação parasintética. Muito bem. Vamos agora para a aula 6 da sua atividade. Nós temos interpretação textual. Bom, o que é interpretar um texto? Apenas ler? Passar o olho? Não, nós precisamos decodificar esse texto. Precisamos entender o que está escrito, o que está sendo dito e o que está sendo subentendido. São aquelas informações que são implícitas, mas podem ser inferidas dentro do contexto. Isso é decodificar. Nós temos aqui na sua aula uma contação de história, um Era uma Vez. Temos uma narrativa que fala sobre um príncipe que foi castigado, foi punido porque ele contava umas mentirinhas de vez em quando. Esse texto está no livro Uma Palavra Só, da Ângela Lago. Trouxe aqui a capa para vocês verem. O livro que deu origem ao texto que está na sua atividade do caderno, ok? Vamos lá, podemos começar a nossa contação? O rei condenou todos os mentirosos do reino, inclusive o próprio filho, a dizer exclusivamente uma palavra. O ministro, ouvindo o desejo do rei, repetiu: uma, exclusivamente. O príncipe ficou tão revoltado que abandonou o palácio e passou a correr o reino, repetindo sempre a mesma palavra em todas as situações: exclusivamente. Num belo dia, ele foi ao circo e conheceu a contorcionista Eva. Logo se apaixonou pela moça. O que será que vai acontecer nessa história? Vamos combinar o seguinte? Você vai pausar essa videoaula, vai continuar lendo essa história até o final e quando você acabar, você vai voltar para a gente conversar sobre ela e sobre algumas questões que aparecem no seu caderno de atividades. Combinado? 1, 2, 3 e já! Muito bem, agora que você já leu a história, você vai me contar. E aí, gostou? O que você achou? Bom, vou passar as minhas impressões. Primeira coisa que eu adorei é que essa história mostra que o amor transforma, não é verdade? O amor transformou a vida desse príncipe. Outra coisa muito legal que aparece é que a leitura é libertadora. O poder da leitura, você percebeu que isso, aprender a ler e a escrever, ampliou os horizontes desse príncipe e ele inclusive se libertou da punição do pai. Pois é. Eu também gostei muito, porque eu fiquei imaginando palavras que eu poderia formar com as letras de exclusivamente, assim como eles fazem na história. Então, muito legal, né? Agora vamos ver algumas questões que aparecem no seu caderno. A questão 4 faz o seguinte: faça como príncipe, observe a palavra contorcionista e encontre outras palavras dentro dela. Bem, eu de cara encontrei a palavra conto. Depois eu olhei mais um pouquinho e encontrei também a palavra torta. E você? Dá uma olhada com calma depois, vê que palavras você consegue formar e escreve aí no seu caderno. 5. Algumas palavras podem ser lidas da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita e sempre tem um sentido. Essa característica forma uma figura de linguagem conhecida como palíndromo. Então nós temos alguns exemplos aí na própria atividade. Homo, você pode ler tanto da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, vai ser sempre a mesma palavra, homo. Arara, mesma coisa. E aí eu pensei em outros exemplos. Eu pensei em osso e eu pensei em ovo. E você, consegue pensar em outras palavras que tenham esse mesmo comportamento? Escreve aí no seu caderno de atividades. Outra tarefa que aparece para você fala sobre polissemia. E é o seguinte: o vocábulo mente nesse texto é polissêmico, ou seja, tem vários sentidos. Então, observe. De modo exclusivo, exclusivamente. Quando ele está sendo usado como verbo, o príncipe mente. E quando ele aparece como substantivo, a mente
de Eva. Percebeu? A mesma palavra pode ter vários sentidos. Marque a opção correta. As pessoas mentem porque não sabem ler. É isso que está falando o texto? Não. Não saber ler aprisiona. Ler liberta. Maravilha! Essa é a questão, essa é a alternativa. E na letra C, o príncipe mentia porque era burro. Nada disso, nós não entendemos isso no texto. Então, marca a letra B. Para fechar, temos o nosso desafio. Eu trouxe uma palavra polissêmica para você. O que você vai fazer? Você vai me falar o sentido de cada ocorrência da palavra ponto. Você vai ver que a palavra ponto pode ter vários sentidos. Quero um ponto a mais no trabalho de ciências. Então, agora ponto tem sentido de nota. 2, recebi 3 pontos no corte da testa. Então, agora ponto tem sentido de sutura. Levou um ponto na testa. 3 pontos, né? 3, ele ficou no ponto de ônibus muito tempo. Então, agora ponto é o lugar, né? O lugar onde o ônibus para pegar os passageiros. 4, sempre use o ponto final ao finalizar o período. Agora ele se refere à pontuação. E 5, o churrasco está no ponto. Agora ponto tem sentido de quê? Esse churrasco está pronto, está maravilhoso, está delicioso, vamos comer. Certo? Então isso é a polissemia, a mesma palavra que pode ter vários sentidos dependendo do contexto. Bom, eu espero que você tenha aproveitado a nossa aula. Se você tiver dúvida, manda no chat para o seu professor no horário de aula, ele vai te atender com muito carinho. Até a próxima!